Olá, tudo bem? Eu sou o professor Richard, leciono Química na Escola de Tempo Integral Professora Luciane do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma atividade que foi solicitada para os alunos dos segundos anos do ensino médio, onde nessa atividade os alunos deveriam montar em grupo uma apresentação demonstrando seus conhecimentos adquiridos em cima das aulas de Química. Vamos ver como ficou a apresentação deles? No segundo bimestre de 2020, pelo segundo ano no ensino médio, na Escola Luciane do Espírito Santo, nós trabalhamos na disciplina de Química alguns assuntos como concentrações, condutibilidade, átomos, termoquímica e ligações químicas. E a seguir daremos um breve resumo de como utilizamos algumas plataformas de comunicação para interagirmos entre alunos e professores para a conclusão de todas as atividades. Olá, sou Laisa Rodrigues Guimarães, sou do segundo ano D, estudo no PEI Luciano do Espírito Santo. Bom, vou fazer um resumo básico sobre alguns objetos de aprendizagem do segundo bimestre na matéria de Química, cujos professores usaram 4 plataformas para nos passar esses conteúdos. Um deles foi o CMSP, Centro de Mídias de São Paulo, onde os professores de lá faziam explicações com base em recortes do caderno do aluno. Outra plataforma usada foi o Google Meet, onde os nossos professores fizeram lives com a explicação do objetivo de aprendizagem e tirando nossas dúvidas. Outra plataforma usada também foi o WhatsApp, onde o professor fez grupos para nos manter avisados dos horários das lives e das aulas dele online e tirar nossas dúvidas por lá também. Outra plataforma usada foi o Google Classroom, onde os professores postavam atividades com base no que eles haviam explicado do objeto de aprendizagem. Bom, vou fazer um resumo básico sobre as concentrações de soluções. Concentração comum, molar, em título e ppm. Bom, as concentrações de soluções químicas se referem à quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solvente ou uma quantidade padrão de uma solução. Concentração comum. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. A massa do soluto é dada em gramas e o volume da solução é dada em litros. Portanto, a unidade de medida usada na concentração comum é gramas por litro. Vamos supor que em 1 litro de solução tenha 60 gramas de soluto. Se fosse meio litro da solução, teria que ter 30 gramas de soluto. Por serem grandezas diretamente proporcionais, se o valor de um aumenta ou diminui, o outro também terá que aumentar ou diminuir. No nosso cotidiano, podemos usar como exemplo o preparo do suco, em que o pó é o soluto e a água é o solvente. Se adicionarmos muito suco na água, ou seja, muito soluto naquele solvente, ao bebermos aquele suco, vamos dizer que está forte, ou seja, estará super saturada aquela concentração, no caso, o suco que preparamos. Se adicionarmos pouco pó na água, ao bebermos, vamos falar que está fraco, ou seja, está insaturado. Porém, tem a quantidade correta na embalagem do suco. Portanto, se prepararmos a quantidade certa, podemos dizer que a solução estará saturada. Título ou porcentagem em massa. Essa relaciona a massa do soluto e a massa da solução. Portanto, se dividirmos a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, obteremos um resultado. Ao multiplicarmos por 100, teremos a porcentagem em massa. Concentração molar ou molaridade. Bom, essa é a relação entre a quantidade de matéria de um soluto e o volume da solução. Portanto, acharemos a molaridade dividindo o número de mols do soluto sobre o volume da solução. E como achamos o número de mols de um soluto? Simples, é só dividir a massa do soluto sobre a sua massa molar. ppm ou partes por milhão. Bom, essa indica a quantidade de soluto existente em 1 milhão. Isso mesmo, 1 milhão. 1,000,000 de partes de solução. É a relação da massa do soluto em miligramas e a massa da solução em quilogramas. É utilizada para indicar concentrações extremamente pequenas, tipo a poluição da água, poluição da atmosfera, entre outros. Condutibilidade. Nosso segundo objeto de aprendizagem do segundo bimestre em Química. O que é a condutibilidade? Bom,
Condutibilidade ela é a propriedade de material que permite a condução de eletricidade e calor. Sendo assim, quanto maior a condutibilidade de um material, maior a sua facilidade de conduzir corrente elétrica e calor. Podemos dividir em duas categorias, os isolantes e os condutores. Os condutores são aqueles que seus elétrons se movem livremente pelo material, claro, quando impulsionados por uma força elétrica. Exemplos de condutores são os metais, sendo alguns ouro, prata, alumínio, cobre, entre outros. Já os isolantes, os elétrons não têm uma facilidade de movimentação, pois têm uma forte ligação com seus núcleos. Exemplos de isolante são o vidro, a madeira, borracha, isopor, entre outros. Relação entre dois condutores. Bom, quando um material condutor com carga negativa encosta em outro condutor, transfere para ele uma parte de seus elétrons, até eles ficarem com a mesma quantidade de carga. Isso se de tamanhos semelhantes. Caso um seja maior, ele terá uma maior quantidade de elétrons, pois ele tem uma capacidade maior para a distribuição dessas cargas. Carga por indução. Bom, a carga por indução se trata de aproximar, não encostar. Aproximar um condutor com carga extra negativa de outro condutor sem carga extra. Assim, a carga positiva do segundo condutor atrairá a carga negativa do primeiro condutor, que é o que tem a carga extra negativa. Tendo assim uma transição de elétrons do primeiro material para o segundo material. Lembrando que as cargas de sinais opostos se atraem e as cargas de sinais iguais se repelem. Portanto, a carga negativa do segundo condutor ficará na borda oposta à que está próxima ao primeiro condutor, carregado com carga negativa. E aproveitando que estamos falando de eletricidade, vamos falar um pouco sobre os raios. Afinal, o que são os raios e qual a diferença deles para relâmpago e trovões? Bom, os raios são descargas elétricas que acontecem dentro da nuvem ou da nuvem com o solo. Sabia que um raio ele tem 30.000 amperes, que é o equivalente à potência de 30.000 chuveiros elétricos, mais do que suficiente para matar uma pessoa ou várias pessoas. Por isso existe o para-raio. O para-raio foi uma invenção de Benjamin Franklin que atrai esses raios e os neutraliza. Por isso são instalados em lugares altos, como em prédios e entre outras coisas. O relâmpago é aquele enorme clarão resultante das descargas elétricas, ou seja, dos raios. Quando ocorre uma descarga elétrica, ocorre um aquecimento e uma expansão do ar ao seu redor, o que dá origem ao trovão, que é o som emitido pelas descargas elétricas. Existe uma diferença de tempo entre o relâmpago e o trovão. Isso acontece porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Oi gente, eu sou a Sabrina do segundo ano D e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo do segundo bimestre de 2020, que foi átomos. Bom, vamos começar. O que são átomos? Bom, átomos são partículas que constituem uma matéria. Tudo é formado de átomos. Nós somos formados de átomos, os animais, tudo no universo é formado de átomos. Bom, vamos falar então agora um pouquinho mais sobre os orbitais atômicos. Orbitais atômicos são regiões na eletrosfera de um átomo onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Agora iremos falar o que são prótons. Prótons são uma partícula de carga elétrica positiva localizada no átomo. Um próton tem uma massa 1836 vezes maior do que a de um elétron. Agora irei falar um pouquinho sobre os nêutrons. O que são nêutrons? Nêutrons são partículas subatômicas que compõem o átomo junto com os prótons e com os elétrons. O nêutron ele não tem carga elétrica líquida. Diferente dos prótons e dos elétrons, ele não tem nenhuma carga. Os elétrons são partículas que fazem parte do átomo. Eles giram ao redor do núcleo atômico e possuem massa menor que a dos prótons e a dos nêutrons. Vamos falar um pouquinho mais sobre uma unidade de medida, mol. Mol é uma unidade de medida microscópica utilizada para poder falar sobre átomos e moléculas. A constante de Avogadro, ela serve para poder representar a quantidade de um mol em qualquer matéria. E para você saber quanto vale um mol, você precisa multiplicar por 6,022 vezes 10 elevado a 23.
Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a massa atômica. A massa atômica de um elemento é representada pela quantidade de prótons e de nêutrons dentro de um núcleo atômico. Olá, meu nome é João, estudante da Escola de Luciene do Espírito Santo. Estou atualmente cursando o segundo ano D. E agora eu vou estar trazendo para vocês o que é termoquímica. Termoquímica é uma área de química que se estuda o calor que é absorvido ou é liberado em uma reação química. E antes de estar fazendo todos esses cálculos, para calcular quanto é liberado e quanto é absorvida, a gente precisa ficar sabendo de 4 termos. Os 2 primeiros são uma reação endotérmica e o outro uma reação exotérmica. Mas João, o que é uma reação endotérmica e uma reação exotérmica? Bom, vou estar explicando bem fácil para vocês. É endotérmica, imagina que eu tenho calor aqui na minha mão. Eu coloco dentro de mim, eu vou absorver esse calor. Então endotérmica é sempre que absorve calor. Agora algo exotérmico. Ó, tem fogo na minha mão, assoprei. Tô liberando o calor, tô jogando ele para longe. Então, de novo, endotérmica absorve, exotérmica libera. E outra coisa que precisamos saber são o que é reagente e o que é produto. O reagente é a quebra de ligação, ou seja, ele fornece energia. Então, reagente é endotérmico. Já o produto, ele é a formação de ligação, ou seja, ele libera energia. Sendo assim, lembra que eu falei? Libera exotérmica. Ah, eu já ia me esquecendo. Outra coisa. Pra a gente tem que saber outro termo. Entalpia. Alguém aí sabe me dizer o que é entalpia? Bom, o que é entalpia? Entalpia é calor, temperatura, e a gente pode falar entalpia ou ΔH. ΔH significa variação. Então, variação de entalpia é a mesma coisa que variação de calor ou variação de temperatura. Ah, João, mas tá bom. E agora, como é que eu faço para calcular essa energia que é liberada ou absorvida? Bom, tem uma fórmula, que é essa daqui que eu vou estar deixando aqui. Com essa fórmula, vamos estar conseguindo calcular se foi absorvida ou foi liberada. E aí a gente vê se é uma quebra de ligação ou uma formação de ligação. A fórmula é ΔH igual H, entalpia de produtos, menos entalpia de reagentes. Beleza? Gravem essa fórmula aí, anotem para vocês vão estar utilizando ela depois. Então, agora só para a última coisa, prometo para estar colocando aí como fazer o cálculo, né? Então aqui eu vou pegar 2 elementos. Vou pegar 2 átomos de flúor mais 2 átomos de hidrogênio. Isso vai se formar ácido fluorídrico. Sempre que você estiver fazendo essa conta, eles vão dar para vocês o valor numa tabelinha. Eu posso colocar aqui para vocês. Vai estar nessa tabelinha o valor. Um exemplo aqui, ó. Eu vou estar pegando o caderno aqui e vocês vão vendo aí do lado, tá bom? Então a gente pegou aqui, ó, F2 mais H2, né? Que é o hidrogênio e o flúor, formou 2 moléculas de ácido fluorídrico, certo? Aí, na minha tabela tá dizendo que 2 átomos de flúor é 160, mais 2 átomos de hidrogênio, na minha tabela fala que é 435. Vocês estão observando aí? É só dar uma olhadinha aqui. Aí, somando isso, dá mais 595, certo? Então, quando ela é mais, ela vai absorver. É mais, ela tá absorvendo. Então, esse lado aqui, ele vai ser endotérmico. Agora, vamos do outro lado. Na minha tabela, falou que o ácido fluorídrico, ele é 570. Mas a gente tem 2 moléculas. Então o que a gente faz? Isso mesmo, multiplica por 2. Então deu 1140, certo? Então, lembra que eu falei para vocês antes? De um lado, ele vai absorver e do outro liberar. Do lado direito, ele sempre libera, que é a formação da ligação. Então ele sempre vai liberar. E quando ele libera, ele é negativo. Então ficou menos 140. Ele liberou. Então é exotérmico. Agora eu vou estar ensinando para vocês como usar aquela entalpia, certo? Então vamos ter lá o ΔH, que vocês estão olhando aí do lado. E aí a gente vai colocar igual. Aí, um truque bem fácil para vocês. Vocês vão pegar um maior número. Temos 595 e temos 1140. 1140 é o maior número. Então a gente vai conservar o sinal. Como ele é exotérmico, ele libera, então é negativo. Então a gente mantém o negativo, abre parênteses, aí a gente faz o maior número menos o menor número. Então fica
1140 menos 595. Fechou parênteses, ΔH de novo, que é o valor da entropia que a gente quer descobrir. Agora é só fazer a conta. Então, 1140 menos 595 dá exatamente 545. Mantém o sinal, menos 545. Pronto, você já calculou o valor da sua entalpia. E como último passo, só para deixar tudo bem claro, a gente também tem um negócio na entalpia, na termoquímica, que é o gráfico de entalpia. É a mesma coisa que a conta, porém no gráfico é mais visual, você consegue ver melhor, você consegue ver o que está acontecendo, mas ele não é tão preciso. Então a gente vai fazer dois eixos, o eixo X e o eixo Y, certo? Aí no eixo Y a gente vai colocar entalpia de reagentes, ou HR, que significa entalpia de reagentes, e embaixo entalpia de produto, certo? Então aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai observar nossos cálculos e vai perceber que o valor foi menos 545. Então o que aconteceu? Ela liberou. Então se ela liberou, a entalpia foi menor que zero. Sempre que é menor que zero, ela cai, certo? Menor que zero cai, mais que zero sobe. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. Fez as linhazinhas que vocês estão observando aqui, pegou, ela desceu, entendeu? Então a gente vai colocar que ela é exotérmica, porque é menor que zero, maior que zero, endotérmica, absorve calor. Menor que zero, exotérmica, libera, certo? Então a entalpia é menor que zero. Muito simples, muito fácil. Muito obrigado e até mais. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou do segundo D também. Hoje estou aqui para explicar um pouco sobre ligações químicas. As ligações químicas são as interações entre átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: covalente, metálica e iônica. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, se estabilizar eletronicamente. E aí vem a regra do octeto. A regra do octeto é basicamente onde todos os elementos, para ser considerado estável, é preciso ter 8 elétrons na última camada. Com exceção, é claro, do hidrogênio, que apenas precisa de 2 elétrons na sua última camada. A ligação iônica é uma ligação de metal e não metal. Um elemento é eletropositivo, o que doa elétrons, e o outro é eletronegativo, o que apenas recebe elétrons. As ligações covalentes existem dois tipos: a ligação covalente e a ligação covalente dativa. A ligação apenas covalente é uma ligação entre dois não metais que tendem a ser eletronegativos, ou seja, possuem 4 ou mais elétrons na sua última camada. Diferente da ligação iônica, na ligação covalente, os elementos vão compartilhar elétrons. Na ligação covalente dativa, acontece quando o elemento já está estável, com 8 elétrons na sua última camada, porém sobrou um par de elétrons, que pode ser doado para outro elemento que pode necessitá-lo. Ou seja, além de compartilhar elétrons, essa ligação doa elétrons. Na ligação metálica, ocorre apenas a ligação entre átomos de apenas um elemento metálico, pois na química não se estabelece ligação química entre dois diferentes metais. Nesta ligação, os chamados retículos cristalinos, que formam os metais, são aglomerado iônico, ou seja, são compostos apenas por cátion e elétron. Os elétrons localizados na última camada são deslocalizados, saem da camada de valência, fazendo com que o átomo se torne um cátion deficiente de elétron. Após os elétrons serem deslocalizados, forma-se a chamada nuvem de elétrons, onde cada um dos elétrons tem a sua capacidade de ficar livremente se movendo entre as camadas.